Olá, família virginiana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Virgem, referente a agosto de 2026. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 5 casas. Após a análise destas 5 casas, irei trazer o anjo Ariel, o anjo de número 46 na Cabala, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente, para você virginiano, um presente para você virginiana. Durante as minhas leituras mensais, eu sempre peço para que você veja essa leitura ao menos 2 vezes no mês de agosto, agora, no começo, e na segunda metade do mês, para que você entenda um pouco melhor energeticamente essa leitura. Bem, na casa 1, como prioridade, nós temos a carta do 6 de paus. Na casa 2, o que está te impedindo de acessar esta prioridade, nós temos um rei de espadas. Na casa 3, as coisas que você precisa mudar, modificar ao longo do mês de agosto, nós temos um 6 de espadas. Na casa 4, são as influências externas benéficas sobre ti, nós temos a carta da Lua. E na casa 5, como um conselho, um resultado, vejamos, nós temos a carta do 3 de ouros. Gratidão. Bem, virginiano, virginiana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a ti pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Se possível, ripe aqui o vídeo, deixe o seu comentário, que na próxima, no próximo vídeo eu estarei aqui lendo um comentário e quem sabe poderá ser o seu. Então, se possível, também deixe a cidade, o estado, o local de onde você está assistindo a esse vídeo. Isso é de grande importância para nós. Sobre o 6 de paus, nós temos a carta da cigana. Sobre o rei de espadas, nós temos a carta dos caminhos. Sobre a energia do 6 de espadas, nós temos os ratos. Sobre a casa 4, a lua, nós temos a lua. E sobre o 3 de ouros, nós temos a carta da montanha. Bem, virginiano, virginiana, a prioridade para o mês de agosto de 2026, ela está correlacionada diretamente à energia do 6 de paus e a carta da cigana. Aqui nós temos um aspecto intuitivo muito forte. Então, o tarô pede para que você siga sempre a sua intuição. Então, um mês onde a intuição estará bastante aguçada, você colhendo aqui os louros da sua vitória. Então, é triunfo. É a carta da representação da vitória e da conquista. Então, você aqui sendo o melhor, a melhor. Então, brilhando mais do que as outras pessoas. Até porque nós temos o retorno do Deus Sol. Então, as pessoas enaltecendo o teu esforço, ou você ganhando aqui a admiração das outras pessoas, sendo enaltecido, enaltecida, justamente por aquilo ao qual você está se dedicando. Então você traz a energia do líder, da líder, e tem que ouvir um pouco mais essa voz da intuição.
apresentando-se como exemplo, como eu disse anteriormente, sendo colocada num pedestal. Então, há essa perspectiva, essa energia muito forte, mas também nós temos relações harmoniosas e bem-sucedidas, onde o parceiro aqui é forte, né? E vocês precisam focar no objetivo para que esses objetivos sejam alcançados em conjunto. Ouça a voz da intuição. Então, é como se você estivesse aqui em sintonia, ampliando, indo em direção a um objetivo. Para aquelas que estão solteiras, vamos falar aqui também, já que nós falamos nas relações, é você atraindo aqui pessoas que te admiram, que confiam em você e que sabe do teu potencial, sabe das tuas conquistas. Então, aqui é uma relação que pode surgir, ou que estará à vista, porque alguém aqui já está de olho, né, te admirando pelo teu potencial, pela tua conquista, pela tua vitalidade e força. Só que esse 6 de paus também representa aqui muitos elogios. E às vezes esses elogios, eles vão soar falsos. Se eles soar falsos, né, sentir aqui que alguém te fez um elogio e internamente o teu corpo vibrou de uma forma diferente, olhe nos olhos dessa pessoa, agradeça, né, esse elogio e sutilmente dê um toque nela ou nele, né, que essa pessoa vai entender que você, de certa forma, devolveu essa vibração energética negativa sobre você. Na casa 2, o que está me impedindo de acessar essa energia do 6 de paus? Aí nós temos o masculino, o rei de espadas, que está sobre os caminhos. É complexo aqui, porque nós permitimos todas as coisas. E se isso estiver acontecendo durante esse mês de agosto, tenta trazer uma reflexão em relação a estas questões, até porque você precisa aqui lidar com estratégias, com táticas, quando envolve uma outra pessoa. Então, é planejar para que você possa estar adiante, estar no controle sobre essa energia masculina. Então, é você lidando aqui com alguém frio e insensível e que às vezes acaba te manipulando. E se houver um processo de manipulação, você não consegue acessar essa energia do 6 de paus. Então você precisa colocar os planos em ação. Aqui também traz uma solução, ou esclarecendo, né, uma confusão com um olhar um pouco mais transparente em relação a este masculino. Então, se você focar excessivamente aqui nessa energia, você não vai fluir. Até porque esse masculino te deixa um pouco dual. E você precisa seguir o seu caminho, os seus objetivos, as suas intenções. Então, cuidado aqui, porque às vezes há uma energia, né, que prende e não permite que você flua. Até porque na casa 3, as coisas que você precisa mudar é justamente isso que nós estamos falando aqui. Ir em direção a coisas novas, ou fazer coisas novas. A energia do 6 de espadas, a necessidade de deixar algo para trás, ou velhas feridas, né, para que você possa fluir. Então, uma fase difícil, chegando ao fim, se findando. Então, é superação de um momento desafiador dentro da tua vida. Então, precisa mudar essa perspectiva e ir em direção ao novo, até porque o 6 de espadas é um processo de transição, de exploração do campo mental. É um processo de aprendizagem e também de novas descobertas. Então, você precisa aprender algo novo, né? Mesmo aqui que haja algumas incertezas, algumas inseguranças. Então, aprender coisas novas vai sempre permitir que a gente siga em frente. Cuidado com essas perspectivas dos ratos, com cansaço físico, mental, sem explicação. Às vezes tem aquela baixa energética que você não compreende, principalmente quando a gente está fazendo coisas novas, parece que a gente foi sugado energeticamente. Faça um banho de limpeza e depois faça um banho de abertura. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, banho de limpeza e de purificação, faça, para que você vibre e expande a tua energia, porque esse desgaste, ele não é seu, ele é externo,
Tem alguém aqui, vamos dizer, tirando de você a tua energia, a tua felicidade, e você tem que ter aqui um certo cuidado em relação a esta questão. Tentar adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Virgem. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link, né, para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano, como vai aparecer aqui nos cards em algum local a indicação do meu número. Bem, na casa 4, nas influências externas benéficas sobre você, nós temos a Lua e a Lua. Por que essa Lua aqui será benéfico? Porque nós vamos trazer luz, né, sobre as ilusões e sobre as incertezas, principalmente aqui de um feminino que está mentindo para você. Nós temos segredos, mistérios, né, as verdades vindo à tona e que elas venham. Só que você é muito intuitivo, intuitiva, então você já tem indícios, suspeitas, né, vicissitudes, que alguém aqui, um feminino, não está sendo sincera, e honesta contigo. Só que essa verdade ela virá à tona, e isso é benéfico para que você possa expurgar, limpar, né, todas essas vibrações. Então, a Lua traz, né, tudo aquilo que está escuso, tudo aquilo que é escondido, à luz da verdade. Só que a gente aqui não deve temer o nosso lado sombra, porque quando essa verdade vier à tona, a sombra falará muito alto. Então tem que ter aqui esse cuidado. Então a Lua sempre traz as questões escondidas não resolvidas. Só que você não pode aqui tirar conclusões precipitadas. Não se apressar. Principalmente se alguém vier falar dessa pessoa para você, que você sabe que há algo errado aí. Então preste um pouco mais de atenção a essas questões e não confie, né, quando alguém vier falar desta outra pessoa para ti. E o tarô está dizendo aqui que anteriormente você externou ou você falou aqui da possibilidade da manifestação e concretização de um sonho pessoal e, consequentemente, essa energia feminina aqui trouxe um bloqueio, né, vibrou de forma negativa, como a energia dos ratos, e te impediu aqui de fluir. Então tem aqui um pouco mais de cuidado, eu diria aqui, em relação às tuas perspectivas de conquistas, aos teus sonhos, aos teus objetivos. Trabalhe um pouco mais essa energia em silêncio, porque há a possibilidade aqui da manifestação e da materialização de um objetivo, mas que você precisa seguir sempre a voz da intuição, né? Você é muito intuitivo, intuitiva e tem que se conectar a esta questão. Na casa 5, como um resultado, um conselho, nós temos o 3 de ouro sobre a montanha. E aqui é uma habilidade, um talento, isso irá conquistar grandes resultados. É você focada na energia material. Aqui traz muito essa perspectiva também da comunicação, né? Falando, se expressando para as outras pessoas. Isso traz uma segurança, concretude, firmeza, justiça, né? Sendo feita e cumprida. Então, esse trabalho ou o desenvolvimento profissional, ele tem que ser visto como um hobby, como uma diversão. E você tem que investir em novos projetos, principalmente ligado aqui, à expressão e à comunicação, porque você vai exibir isso para as outras pessoas. É um trabalho sendo aplicado. Então precisa aqui de autodireção. A energia do 3 de ouro são estruturas rígidas, mas mesmo dentro dessas estruturas rígidas, você usa aqui um pouco mais o teu campo criativo e expande. Então tudo que você vier fazer dentro do campo material, faça, né, com amor, que as coisas tendem a fluir, e você aqui muito focada na tua expansão e no teu crescimento material. Então, será um mês bastante positivo para estas questões. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Virgem. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 46,
também vai reger o mês de agosto para você, é o anjo cabalístico Ariel. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 144 e a mensagem diz o seguinte: agradeça a Deus por tudo de bom que já possui. Trabalhe pensando no bem dos seus semelhantes. O plano angelical o protege. Mantenha-se discreto e, agindo com prudência, poderá resolver os seus problemas mais difíceis. Invoque este anjo para triunfar. Ariel, anjo de número 46, o salmo para a conexão com este anjo cabalístico é o salmo de número 144. Desde já, eu sou extremamente grato a você por assistir até aqui, por nos apoiar nesse canal, por segurar nas nossas mãos. Esse canal ele só coexiste graças a ti. Muitíssimo obrigado. Se possível, também se inscreva lá no nosso outro canal. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, como vai aparecer aqui em algum local dos cards, né, a indicação de um vídeo que nós publicamos lá recentemente. Eu abri esse outro canal para tentar aqui manter esse canal de tarô em exercício, um auxiliando o outro. E desde já, gratidão, paz e muita luz. O mês de agosto abençoado para você e para sua família. Namastê. E a gente se vê em breve.